Você que é madrasta, já parou para pensar no risco que o seu regime de bens do casamento ou da união estável pode trazer para o seu patrimônio? Pois é, muitas pessoas não refletem sobre isso e acabam descobrindo as consequências no pior momento, em meio a disputas judiciais e brigas familiares. Mas hoje eu quero conversar com você sobre o que pode ser feito e o que você deve se atentar quando o tema é regime de bens e enteados. Mas antes de eu continuar, já se inscreva aqui no nosso canal, curte esse vídeo e também ative o sininho para não perder mais os nossos vídeos. Para começar, é importante eu trazer para vocês o conceito do regime que é tradicionalmente aplicado aqui no Brasil, o regime da comunhão parcial de bens. Neste regime, tudo que o casal adquire durante o relacionamento é dividido por igual entre o casal. Independente se a casa foi registrada no nome da mulher ou somente no nome do marido, tudo o que foi conquistado divide por igual. É presumida ali uma união, um esforço comum dos dois. E aí que mora o perigo quando a gente fala de filhos de relacionamentos anteriores. Porque em muitos casos o que nós vemos é o judiciário entendendo que a partir do momento que o pai conquista ali bens com a madrasta, ainda que estejam somente no nome dela, estes bens podem ser atingidos para pagamentos de pensões alimentícias ou até mesmo para justificar um aumento dessa pensão, o que é ainda mais perigoso. Na prática, nós vemos madrastas que muitas vezes possuem ali um poder aquisitivo até maior que o pai, às vezes vem de uma família mais abastada, tendo que suportar em conjunto com o seu marido ou seu companheiro as despesas alimentares dos filhos do anterior relacionamento. E é neste cenário que entra a famosa teoria da aparência no direito. Pela teoria da aparência, entende-se que, mesmo que o pai não tenha nada no nome dele, tenha uma conta bancária zerada, carro no nome de terceiros, casa em nome de terceiros, se ele goza de uma aparência de vida com um padrão de vida elevado, ele é capaz então de promover alimentos equivalentes aos seus filhos. E embora eu esteja falando de pensão alimentícia, isso também pode acontecer com outros tipos de credores. Vamos supor que o seu marido ou seu companheiro tenha uma dívida e o credor dele não encontre nada no nome dele. Ele pode comprovar o relacionamento de vocês e pedir que os bens sejam penhorados, leiloados, tudo para satisfazer esse crédito que não foi pago. Então, é muito perigoso não se atentar para as consequências da aplicação do regime de bens quando se está num relacionamento. Hoje em dia, ainda é muito comum nós vermos os casais indo morar juntos antes mesmo de formalizar ali o casamento, chamando do período de test drive, em que estão testando para ver se conseguem e gostam de conviver ali em casal. E a partir do momento que há esta união, que há esse ânimo de constituir família, este casal ele já é um candidato a configurar a união estável. E como eu comentei no início, a partir do momento que você não escolhe um regime de bens, como nós temos o tradicional no Brasil, que é o da comunhão parcial de bens, este regime já passa a ser aplicado num eventual reconhecimento de união estável. Aí se você, mulher que trabalha, tem o seu dinheiro, conquista um carro durante essa união estável do test drive, saiba que você já está correndo o risco de ter que dividir os direitos deste carro com o seu companheiro, pois tudo indica que ali já há uma união, um esforço em conjunto para que vocês adquiram todos os bens que estão conquistando durante a união. Ou ainda para fazer o pagamento em conjunto das pensões alimentícias, que é o tema central desse vídeo. Eu não quis deixar de te contar sobre estes outros reflexos para você compreender que a questão não está relacionada somente aos direitos dos enteados e dos menores, mas que é uma consequência por um todo ali a partir do momento que você está em um relacionamento que configura união estável ou então até mesmo já num casamento formalizado. Aliás, esse reflexo
em relação à comunhão dos bens sempre existiu. Só que no direito de família isso vem sendo cada vez mais aplicado através da teoria da aparência, porque muitos pais, com o intuito de não pagar pensão alimentícia ou não pagar um valor justo do que a criança precisa, começaram a colocar todo o patrimônio no nome da companheira, do nome da atual esposa, de forma a evitar que sejam localizados ali bens no nome dele, ou então uma forma também de não conseguirem comprovar que ele possui renda suficiente para suprir as necessidades da criança. Mas calma que se você está em uma união estável ou já está até num casamento, você consegue reverter a situação se ainda não sofreu os reflexos dessas obrigações em conjunto com o seu companheiro. O primeiro passo é se planejar. Então, identificar ali qual o momento do relacionamento de vocês. Se há uma união estável, é possível vocês fazerem contrato de convivência, estabelecendo ali as regras do relacionamento de vocês e principalmente o regime de bens que vocês querem que sejam aplicados a esta união. Se vocês estão para se casar, é importante ter em mente que é necessário fazer um pacto antinupcial para então fixar um regime de bens que seja diferente a este tradicional, que já coloca as obrigações em conjunto de forma automática. Ou então, se você já está no nível mais elevado do relacionamento, já casou, já fez a opção pelo regime da comunhão parcial de bens, você também pode verificar a possibilidade de alteração do seu regime de bens. E por que eu digo verificar a possibilidade da alteração? Porque esta alteração deve ser feita de forma judicial e deve ser ali explicado para o juiz quais são as intenções desta mudança. Se hoje já existem credores querendo pegar o patrimônio que você adquiriu para pagar dívidas do seu marido, você não vai conseguir de imediato fazer essa modificação de regime de bens, porque entende-se que está tendo ali uma tentativa de fraude à execução. Então, por isso que é muito importante verificar com o advogado a possibilidade dessa mudança para que você não seja mais afetada pelas obrigações contraídas pelo seu marido. Como eu disse no decorrer do vídeo, a intenção principal era despertar as madrastas para as obrigações que elas podem já ter assumido sem nem ter conhecimento. Porque, inevitavelmente, como temos um regime de bens tradicional no Brasil, muitas vezes nós vemos as pessoas caindo nele sem nem saber quais são os reflexos ou as consequências ali de estar submetido a este regime de bens. Sabemos também que num casamento ou numa união estável, obviamente o casal vão ter ali obrigações mútuas. O fato de você se atentar para o regime de bens não significa que você está abrindo mão de ter um companheirismo, mas também pode servir para se resguardar. Por exemplo, temos hoje um grande aumento nos casos de pessoas viciadas em jogos online. A partir do momento que você escolhe um regime de bens que tenha um olhar para uma situação como essa, você consegue tanto se proteger como também proteger o seu cônjuge ou o seu companheiro que está passando por esse momento delicado de um vício. E outra coisa que é importante deixar claro aqui, que a intenção desse vídeo também não é prejudicar de forma alguma as crianças e os adolescentes que dependem de pensão alimentícia, mas tão somente não atribuir essa responsabilidade para terceiros que não têm nada a ver com a obrigação alimentar destes menores. Já atendemos situações até em que o casal ele não chegava a ter nenhuma ali união estável configurada, mas tão somente um namoro, que era mais intenso, as partes conviviam ali em conjunto, faziam muitas viagens juntos, mas eram apenas namorados. E a namorada teve a conta bloqueada para pagamento de pensão alimentícia. Então, se você, madrasta, já está numa união estável ou até mesmo já se casou, mas nunca pensou sobre os reflexos do seu regime de bens, agora é o momento. Não espere ter uma disputa judicial, uma briga, para verificar quais são as possibilidades de você conseguir reverter este cenário, pois depois que já está reconhecida essa recíproca comunicação do casal, fica muito difícil do judiciário reconhecer que a madrasta não deve participar em nada.
Espero que esse vídeo tenha contribuído para que você tenha mais conhecimento sobre os regimes de bens. E se você quer estar mais próximo da minha produção de conteúdo, vou deixar na descrição alguns links e você consegue acessar as minhas redes sociais. Até o próximo vídeo!